Salve, salve família a todos, uma boa tarde para todos vocês, um bom domingo, Giro Vascaíno para um vídeo exclusivo para falarmos sobre Grêmio e Vasco que vai acontecer na Arena Condá às 19 horas. Vamos estar tratando disso dentro desse vídeo, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo do início até o fim, dasse aquela moral pra gente de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo e principalmente deixar o seu comentário, porque a gente vai falar tudo sobre essa questão desse pré-jogo, então cola aqui com a gente, assista esse vídeo do início até o fim. Vamos lá, Grêmio e Vasco se enfrentam pela 20ª rodada na Arena Condá. E principalmente vai acontecer a estreia do Coutinho como titular. É lógico que o Rafael Paiva havia colocado os relacionados, como a gente havia falado na live anterior de ontem, e o craque francês, o pão francês, como a gente gosta de apelidar, ele está entre os relacionados. Inclusive também o outro jogador que via com muita expectativa é o volante Souza, que também está relacionado para a partida. Aparentemente o Vasco não terá muitas modificações, tá? Aparentemente o Praxedes, que teve um jogo pífio contra o Atlético Mineiro, acabou errando feio, dando um passe, uma assistência para o Hulk fazer o segundo gol, foi barrado e nem foi relacionado. O Coutinho será o armador da equipe. E a outra mudança que vai acontecer, o Adson realmente desfalcou a equipe, preservando esse jogador para o confronto da Copa do Brasil. É lógico que o Rafael Paiva identifica que o Adson estava se sacrificando muito pela questão dessa lesão na coxa, que possibilitava até ele fazer alguns movimentos em relação até mesmo na própria partida. Então foi uma boa sacada do Rafael Paiva, juntamente com a comissão técnica e a parte fisiológica, tirar o Adson desse jogo. E o rival do colombiano, Emerson Rodrigues, será o seu substituto, jogador que entrou na partida contra o Atlético Mineiro no segundo tempo, mostrou uma correria, mostrou uma certa habilidade, mas a gente precisa ver e muito o que ele vai concorrer a, principalmente nessa posição da ponta direita. E na outra ponta esquerda, o grande questionado David, a tropa do DVD, como a torcida do Vasco adora fazer musiquinha para jogador que faz o gol, mas aparentemente já não está rendendo lá essas coisas. Assim, é um jogador que na minha visão é muito limitado tecnicamente, tem uma determinada raça, mas deixa muito a desejar, principalmente pela parte técnica. E o Pirata, o capitão, o Verratti, que estará lá no comando de ataque. Esse é a equipe que vai para o jogo hoje na Arena Condá. Inclusive o Vasco fretou um voo e os jogadores chegaram ontem, tá? Aparentemente tranquilos, nada de buscar aeroporto e nada demais, até porque eles foram até na embarque ali, na questão ali do próprio hotel, receberam muito da torcida vascaína, muitas crianças lá esperando o Coutinho, o Paê, entre outros jogadores para tietar, tirarem fotos e muito mais. Foi bem recebido, dando autógrafo, até porque esse carinho que a torcida do Vasco, que mora fora do Rio de Janeiro, precisa, porque não consegue acompanhar todos os jogos praticamente do Vasco, e essa possibilidade que foi colocada para o Vasco jogar na Arena Condá, isso é importante. Então a equipe do Vasco que deve ir a campo hoje com a transmissão da Sport TV e Premier é o seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, pendurado, tá? Tem que tomar cuidado. O Maicon e o Léo Pelé, uma zaga muito questionada pela torcida vascaína, e Lucas Piton na esquerda. Os dois volantes que vêm trabalhando muito e vêm tendo um bom desempenho, Hugo Moura e Matheus Carvalho. O Hugo Moura também está pendurado, é bom ter cuidado também. E o Coutinho para armar as jogadas. O Emerson Rodrigues, como a gente havia falado, pelo setor direito, substituindo o Adson. O David pelo lado esquerdo e o Verratti lá na frente. De contrapartida, no banco de reservas você terá Souza, podendo estrear pela primeira vez com a camisa do Vasco, o Paê, que voltou a ser relacionado depois de uma lesão na coxa. Você vai ter também o Alex Teixeira, entre outros. Jogadores que ficaram fora dessa lista de relacionados e podem ser negociados nessa janela do meio do ano é Rossi, Galdames, aparentemente já tem um clube interessado. O grande empecilho é a questão da dificuldade em relação à questão do alto salário que os dois atletas têm em relação ao Vasco.
E aí o Marcelo Santana vem tentando costurar em relação a isso para que eles possam ser livres no mercado e possam seguir a vida deles. O meia Praxedes, como eu havia falado no início do vídeo, ele não deveria nem ter sido mais relacionado e jogar, mas como ele é um jogador emprestado pelo Bragantino, não sei se há interferência pelo fato de o Bragantino estar doido para se livrar do volante Praxedes, e assim, o Rafael Paiva não pode morrer de amores por um volante que não entrega dentro de campo. Então esse atleta ficou de fora. E o lateral esquerdo, que para mim foi a surpresa, foi o Vitor Luiz, também ficado de fora, até porque ele havia sido relacionado ao jogo contra o Atlético Mineiro. Então, deixando claro, esses 4 jogadores ficaram, e as novidades foram o Leandrinho, que havia jogado na rodada passada pelo Sub-20, o Ryan, que também tinha feito gol pelo Vasco no Sub-20 contra o Botafogo no Clássico do Campeonato Carioca, estão de volta. Aparentemente o Grêmio, tudo indica que o Renato Gaúcho deve poupar alguns jogadores, inclusive Kahneman não vai para o jogo. Então, a princípio, o Grêmio deve ter algumas questões, tá? E com a situação de talvez o jogo do Grêmio ter acontecido no no contra o Corinthians na quinta-feira, pode acontecer do Renato Gaúcho poupar alguns jogadores. A princípio, pelo que está colocado na escalação do próprio GE e outro site que a gente coloca, que é sempre uma precisão, o time do Grêmio está escalado com Marquezinho no gol, João Pedro na lateral direita, Rodrigo Eli, Gemerson, e na lateral esquerda o Reinaldo pode ser preservado. Na trinca ali de volantes ali o Carbadio, que está voltando aí de suspensão, Vila Sante, e mais a questão ali do próprio Cristaldo fazendo até aquele intermédio ali junto com o Edenilson, e lá na frente Pavon, Soteldo, e caso o Edenilson não faça a função de centroavante, o Cristaldo vai estar fazendo esse papel. É uma equipe de muita qualidade, principalmente o Vila Sante é um jogador que o Vasco precisa tomar muito cuidado, precisa ser marcado de perto, e o Soteldo também pelo lado esquerdo, principalmente por conta do Paulo Henrique estar pendurado. É um jogo que, se tivesse que dar meu palpite, o Vasco tem totais condições de ganhar essa partida, mas vai depender muito do comportamento dos jogadores quando entrarem dentro de campo. É lógico que o estádio da Arena Condá, a grama é uma grama horrorosa, a gente colocou até imagens nas nossas lives nessa última semana. O gramado deixa muito a desejar. Se chover e tiver aquela garoa como costuma ser na parte do sul desse país, a gente vai ter realmente um jogo muito dificultado, e aparentemente pode ser um jogo muito desgastante pela parte física, e eu não sei se é apropriado para alguns jogadores que estão tendo uma preparação física diferente. Então nosso palpite aí é que o Vasco vença aí por 2-0 para cima do Grêmio e que consiga chegar aos 26 pontos, até porque as equipes que estão lá embaixo, perto da zona do rebaixamento, estão subindo, como nessa rodada o Vitória ganhou do Palmeiras e o Fluminense hoje de manhã ganhou do Bragantino. Então são duas equipes que estão subindo na tabela, e aí é bom o Vasco se precaver, principalmente em relação à parte de baixo, até porque não adianta pensar lá em cima se a parte de baixo ainda não foi resolvida. Então esse é o nosso pré-jogo, conto com a participação de todos vocês para chegada naquela moralzinha pra gente, deixa o seu like, é importante, se inscreva no nosso canal. Nós teremos pós-jogo aqui no canal Giro Vascaíno às 9 horas da noite, assim que acabar o jogo. Conto com a participação de vocês e compartilhe esse link desse vídeo para mais grupos de WhatsApp, para chamar mais vascaínos e vascaínas para conhecer o nosso trabalho. Aqui é um canal raiz de verdade. Tamo junto, galera. Coloquem nos comentários o palpite de vocês para esse jogo Grêmio e Vasco, que vai acontecer na Arena Condá, mais uma vez, transmissão da Sport TV e do Premier. Um grande abraço, conto com vocês no nosso pós-jogo às 21 horas aqui no canal Giro Vascaíno. Um grande abraço para todos vocês, tamo junto, saudações vascaínas.